Pessoal, aqui é o professor Martinez e hoje, gente, vamos falar mais de coisas boas e menos de lixo cripto, né? Então hoje eu estou trazendo aqui a 15ª aula aqui no nosso curso aqui, né, gente? Curso de Educação Financeira. E eu quero falar para vocês hoje de um livro que eu terminei de ler. Opa, que é esse aqui, ó. Consigo mostrar aqui para vocês. A Fórmula Mágica, de Joel Greenblatt. Esse é um livro conhecido, tá, gente? É um best-seller. Esse autor escreveu esse livro em 2010 e foi publicado no Brasil em 2020. E ele traz, assim, vamos dizer assim, uma fórmula de atuação no mercado de ações para você montar um portfólio, tá? Que tenha resultados, né, no longo prazo maiores do que se você fizer investimentos médios, né? Se você colocar lá por exemplo, no SP500, né? Então ele conseguiu com esses investimentos, né, ter um retorno maior do que o retorno médio da bolsa no longo prazo. Esse autor ele é consultor financeiro de investimentos, tá? E ele escreveu esse livro, até fala, ele escreveu esse livro para os filhos dele, né? Para que os filhos aprendessem, para que os filhos tivessem condição, capacidade de fazer investimentos, né, e conseguir ter sucesso nos investimentos a partir da sabedoria dele. Então é um livro bem fácil de ler, um livro rápido, tá? É um livro interessante. Vários gestores de negócio no Brasil utilizam essa obra, ela está aqui indicada. E eu recomendo, se você tiver interesse em fazer a leitura, tá, que adquira. É um livro até razoavelmente barato. Assim, pessoal, o que ele traz de informação, tá? Se a gente for pensar, não é nada muito diferente do que a gente conhece. Mas ele faz algumas abordagens que eu acho interessante a gente deixar claro aqui, né? Que primeiro, ele faz algumas abordagens gerais, né? Então ele explica, ele começa contando algumas historinhas, né? Que ele está conversando com o filho, ele está explicando para o filho a questão dos retornos do investimento. Aí ele faz algumas historinhas falando para tentar mostrar para o filho como é que é, né, ser sócio numa empresa. E aí ele vai tentando, né, levar isso aí para o entendimento do que é o investimento, né, em ações, que você se torna sócio de uma empresa e que para você participar dessa empresa, né, para valer a pena, que você não deixe seu dinheiro na renda fixa, né, que você tenha lá o retorno de 6% ao ano na renda fixa. Ele faz retorno médio, né, esse é um conceito internacional de retorno. Qualquer coisa que você vá fazer no mercado de ações tem que te dar um retorno a mais de 6%. Senão não teria sentido você colocar seu dinheiro lá, tá? Essa que é a premissa dele, né, de trabalho. Então, a primeira coisa básica é essa, né? Você vai investir numa ação, você vai virar sócio de uma empresa e você vai ter direito aos lucros dessa empresa, na fração da sua ação, né? Agora, se esse retorno, né, for menor, você pagou um valor, você pagou lá R$100 para uma ação, ela tem que te retornar no ano pelo menos R$6, né? Você pagou 100, você tem que ter pelo menos 6. Se não, é melhor você deixar na renda fixa, no Tesouro Direto, né? Então é isso que ele explica. Por isso que, né, quando você vai lidar com o mercado de ações, você tem que entender que existem empresas e empresas, e empresas que são mais lucrativas, outras que são menos lucrativas, né? E também tudo depende do preço em que a empresa está sendo negociada no momento, né? Então, para você calcular a relação entre preço e lucro, né, o que você está pagando, o que você está lucrando, depende do preço atual da ação e depende da lucratividade dos últimos anos dela apurados, né, a partir de observação dos balanços. Daí que você vai achar o famoso PL, né, preço-lucro. E você, com esse preço-lucro, você vai ver o que é uma empresa com preço. É interessante. A ideia é que um preço-lucro até 5, né, seja uma empresa barata de se comprar, né? É isso que, vamos dizer assim, é uma média. Claro que aí ele vai fazendo, né, vai explicando isso no livro, com detalhes. Eu estou aqui fazendo um mero resumo para vocês, né? Essa aula aqui, aula 15, olha, ela é um resumo da obra, tá? Eu não pretendo de nenhuma maneira esgotar, apenas, né, dizer para vocês que é uma obra interessante, é uma obra de referência para quem vai atuar em mercado de ações. Então é uma obra legal para ser consultada, tá? Aí ele fala, né, claro, você quer comprar uma ação boa, né, e barata.
Então, barato a gente já viu, né? Relação preço-lucro, a gente vai descobrir o que é barato e o que é caro. Mas, né, o que é uma boa empresa? Né? É isso que ele coloca. Né? Uma boa empresa é aquela que, né, produz algo que tem um diferencial em relação aos concorrentes e que ela não pode, então, né, ter o seu lucro diminuído em razão, né, dos seus concorrentes. Por exemplo, esses dias eu estava vendo um vídeo e eu entendi bem isso. Né? Tem uma empresa que chama Unipar. Né? Essa empresa ela é a maior fabricante no Brasil e Argentina de cloro, soda e PVC. Então ela é uma empresa, né, que até o Base, aquele maior investidor privado, né, no Brasil, ele diz que, em ações, ele diz que é uma das 3 únicas empresas que ele não venderia do portfólio dele. Uma delas é a Unipar. Né? Só que quando você vai ver, né, ela está cara hoje. Né? No ano 2020 ela estava R$30, hoje ela está 60, né? Então sorte de quem conseguiu comprar 30 naquela época. Mas essa é um tipo de uma empresa dessas que vale a pena, porque é uma empresa que, né, ela tem um diferencial, ela produz algo que é essencial, né, que tem consumo perene, que tem interesse, né, social, tem interesse econômico perene, né? PVC, né, cloro, são coisas básicas, né, na indústria de base. Então, como ela produz isso, ela tem sempre um local no mercado muito bem estabelecido. Então, esse é o tipo de uma empresa interessante, né, para colocar dentro dessas estratégias dele de investimento em ações, tá? Aí, claro, ele traz um conceito, né? Aqui está a foto dele, né? Altos retornos sobre o capital com altos resultados de rendimentos, tá? Isso que é a ideia de uma empresa boa, né? Produz algo que tem demanda, necessidade e que gera altos retornos sobre o capital, né? Sobre o quanto você coloca lá, né? Quanto retorna e aquilo que ela traz por ano, né? Aquilo que ela vai te dar de dividendos. Então essa é uma empresa boa e, claro, você conseguir comprá-la com preço barato. Né? Então, assim, às vezes a gente fala, parece chover no molhado, né? Comprar coisa boa e barato é o que todo mundo quer. Mas aí ele fala que nem sempre é assim, nem sempre é fácil, né? Primeiro, nem sempre é fácil você encontrar uma empresa boa barata, né? E por vezes, quando você tem uma empresa boa que está barata, por vezes ela está passando por algum momento meio estranho, né? Por exemplo, o que está acontecendo hoje com a Usiminas, né? A Usiminas está tendo que reformar o seu terceiro alto forno e os preços dela estão lá embaixo. Mas é uma empresa altamente lucrativa, né? Com o seu market share estabelecido. Só que agora está numa baixa porque ela está tendo que parar um alto forno dela para reforma. Ela está perdendo, né, 30% da sua capacidade. Nesse ano, com certeza, ela vai trazer resultados piores. Além dela ter que gastar para reformar, ela vai deixar de lucrar. Mas essa é uma grande empresa e essa é uma das coisas que ele fala, né? Às vezes, se você ficar olhando muito as notícias, por vezes você não vai querer investir nessas boas empresas, né? Que em certos momentos, quando ela está barata, que seria a hora de comprar, nesse momento você não vai querer, né, botar seu dinheiro lá, tendo em vista as notícias que estão vindo naquele momento. E ele fala que essa estratégia, né, pessoal, essa é uma estratégia de longo prazo, tá? Ele fala sobre isso. Então, é uma estratégia que você tem que, né, ele fala que pelo menos 2 a 3 anos é o esperado para se ter um retorno. E ele lista que você não vai trabalhar com ações individualmente, você vai trabalhar com um conjunto de empresas, né? De 20 a 30 diferentes empresas, ações, boas empresas. Né? E esse portfólio não precisa ser montado imediatamente, mas ele tem que ser aos poucos sendo construído para que ele tenha 20 a 30 empresas. E você pode substituir nas empresas, porque o importante é você manter uma média, né? Então pode ser que alguma dessas empresas, né, no tempo, elas se mostrem, né, perderem a sua capacidade de gerar rendimento. Aí nesse caso você vai trocar de empresa, né? Você vai atualizar o seu portfólio. Mas como você tem 20 a 30 empresas, na média, a ideia é que por essa fórmula, na média você vai estar bem. Porque na média você vai estar tendo retornos satisfatórios, né? Mesmo se algumas dessas empresas não atingiram o que você espera, e aí você vai ter que substituí-las do seu portfólio, tá?
Então eu acho que é legal, né? Eu fiz o texto aqui, tá, pessoal? É legal que ele fala, ele elimina, né, alguns tipos de ações que ele não gosta de trabalhar. Achei interessante isso, né? Bancos, seguradoras, fundos, né? Ações de consumo. Ele não gosta de trabalhar com esse tipo de empresa, tá? E ele também tem uma parte que ele fala, olha, é, boa empresa a preço irrisório é legal comprar, mas uma empresa ruim, barata, não é bom comprar, porque ela nunca vai ser uma empresa boa, né? Então ela pode estar barata, mas ela nunca vai ser uma empresa boa. Então você não vale a pena. Agora, uma empresa boa que está barata, aí sim vale a pena investir. Então é legal, tá, pessoal? Acho que é um livrinho base, assim, para começar a criar um repertório, né, econômico, de educação financeira em relação a investimentos em empresas, né? Lembrando que ações, você está investindo em algo que existe, que é real, né, que produz, que tem conexão, tem função social, né? Não é uma porcaria abstrata igual uma cripto, tá? Que você não sabe nem para que serve, se aquilo vai durar, quanto vai durar. Né? Então é uma diferença muito grande. É, não digo que em geral, tá? As criptos não têm utilidade, mas tem muita shitcoin, tem muita coisa aí que não vale nada, né? É ar estocado em lata. Então isso aí tem que ser levado em consideração. Porque, tirando poucos casos onde você sabe que tem algumas criptos que, né, são promissoras ou têm seu lugar, o restante é nada, né? Agora, ações não. Ações você vai ter várias e várias, e milhares de empresas que são essenciais, né, para a vida em sociedade. Então, essas empresas sempre vão estar ali, sempre vai ter o lugar delas, elas sempre vão ser lucrativas, porque se precisa dessas empresas, né, porque o funcionamento da sociedade depende delas. Né? Então você imagina, se você não tem Unipar, né, alguma outra empresa vai ter que ocupar esse espaço, vai ter que produzir cloro. Né? Imagina, toda a água tratada no Brasil leva cloro. Então você vai precisar de uma outra empresa que faça a mesma coisa, que ocupe esse local, né, esse lugar. Não vai poder prescindir disso. Né? Então eu acho que essa que é a questão legal para se começar a estudar, se entender e se valorizar, né? Por isso que a gente tem que valorizar as empresas, né? Elas são parte essencial da economia, tá? Da economia real, né? Isso que eu acho importante, tá? Então, a minha recomendação desse livro, espero que vocês gostem, tá? E quem quiser dar uma lidinha aqui no texto, está disponível aqui no nosso, né, Game Smart Money, para dar uma lidinha, tá, pessoal? E tirar suas dúvidas aí, ou aprofundar mais nas outras lições também que tem aqui, tá? Falando sobre vários assuntos, né? Só que eu disse para vocês, cada vez menos falando de lixo, cada vez mais falando de coisas que prestam, tá? Essa é uma tendência aqui que eu vou começar a desenvolver. Sou o professor Martins e até no próximo vídeo.